É isso aí, voltamos com uma pauta maravilhosa, que agora nós vamos falar sobre colesterol alto. Quem é que não tem aquele colesterol altíssimo porque está abusando na fritura, na má alimentação? Hoje nós estamos recebendo o doutor Heron Rached, cardiologista, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o tema de hoje nosso, que é sobre o colesterol alto. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Bárbara. Obrigado pela oportunidade de trazer informações de saúde para vocês. E já Boa queremos, tarde, né, Babi, já deixar os isso. telefones de contato, não é isso? É isso para todos aí. vocês poderem estar fazendo pergunta aqui para o doutor Heron. DDD 011 29 59 21 21 e DDD 011 22 81 81 81. Pode fazer a pergunta, fique à vontade, porque hoje é o dia de você sair daqui, né, esclarecido. Tirar todas as dúvidas. E eu já quero começar a perguntar, quando eu devo me preocupar com o colesterol, doutor? Bárbara, antes de quando tem porquê, né? Por que preocupar com o colesterol, né? O colesterol, ele é uma gordura que está presente de forma silenciosa no nosso organismo, mas que quando está presente de forma elevada, ele pode trazer condições de saúde que podem levar à morte, como infarto, acidente vascular cerebral, né? Recentemente nós tivemos casos aí de pessoas famosas que apresentaram câncer de intestino. Então o colesterol elevado também está relacionado, ou seja, a dieta desorganizada, não é? Está relacionada também com o aparecimento de alguns tipos de cânceres. Então por isso que eu tenho que preocupar com o colesterol. E a partir de quando, né? A partir de quando? Alguns estudos mais recentes, eles mostram que a partir dos 8 anos de idade, eu preciso já ter um perfil do meu colesterol. Eu já preciso acompanhar o meu colesterol. 8 anos. Porque 8 anos de idade. Porque a prevenção, Criança, né? A medicina preventiva, ela tem de começar muito cedo para que a gente possa evitar doenças no futuro. O cenário atual do Brasil, não só do Brasil, o cenário do mundo, né? Nos últimos 20 anos, nós tivemos trabalhos aí mostrando que o infarto tem aumentado na população de jovens e de mulheres. E principalmente porque nessa população, dentre os fatores de risco que podem levar ao infarto, está presente o colesterol elevado. Uau! E quais são os sintomas? O que a pessoa sente que ela começa a identificar que talvez ela possa ter esse colesterol elevado ou é silencioso? Uma dica muito importante a respeito do colesterol é se você tem história familiar de colesterol. Se seu pai tem colesterol, se seu irmão tem colesterol, então você já tem que investigar, ou seja, sua mãe bem cedo, né, tem que ter investigado se você também tem colesterol alto e se já é hora de tratar o colesterol. O médico, o pediatra ou o cardiologista, né, ou ebiatra nessa fase, vai saber se já é necessário tratar o colesterol, seja com alimentação, seja com atividade física ou até mesmo com o uso de alguns medicamentos. Né? Então o colesterol, ele não traz nenhum sintoma, né? Tipo dor, mal-estar, ânsia de vômito, não traz. Apenas algumas condições, como o colesterol alto, que nós chamamos a dislipidemia familiar, o paciente pode trazer alguns sinais, tipo umas manchas amareladas em torno dos olhos, alguns nódulos de gordura em torno das articulações. Então são sinais importantes de que o colesterol está elevado e que é hora de tratar. Mas nós não precisamos esperar o aparecimento desses sinais. Nós precisamos, bem cedo, verificar qual o nível do nosso colesterol e só se nós estamos dentro da meta recomendada. Engraçado, né? Porque muitas vezes tem pessoas que associam o colesterol só a pessoas que têm um sobrepeso. Isso. E o meu pai é super magro e vive tendo que controlar o colesterol. Por quê, né? Que às vezes ele tem uma boa alimentação. Será que é só fator genético que pode desencadear essa questão do colesterol alto, doutor? Tentando simplificar o entendimento do colesterol, nós temos colesterol no nosso corpo, o nosso organismo, ele produz colesterol. O nosso intestino produz colesterol, o nosso fígado produz colesterol, os nossos rins produz colesterol também. Só que todo esse colesterol ele é usado no metabolismo e muitas vezes boa parte desse colesterol ele é eliminado nas fezes.
Então, o colesterol que nós temos no nosso sangue é o resultado daquilo que nós produzimos, mais aquilo que nós alimentamos, menos aquilo que nós eliminamos. Muitas pessoas, elas têm problemas genéticos em que ela tem dificuldade de eliminar o colesterol produzido. Outros têm problemas genéticos em que eles absorvem colesterol mais do que o necessário. Então, essa população, ela tende a ter o colesterol mais elevado. Tá. Colesterol isoladamente, ele não vai trazer tanto dano quanto ele traria se ele tivesse associado com outras doenças, como colesterol associado ao diabetes, à hipertensão arterial, à obesidade, ao sedentarismo, ao tabagismo. Então, o conjunto de todos esses fatores de risco é que levam ao aparecimento de infarto e acidente vascular cerebral. Só para você ter uma noção, nos últimos anos morrem 330 mil brasileiros de doenças cardiovasculares. Nossa, é muito alto. 330 mil brasileiros. Se você levar em conta, são quase 1.000 pessoas por dia que nós perdemos, motivado por problemas cardiovasculares. O senhor é cardiologista, Sim. né? Então deve enfrentar ali, todos os dias. e muitos casos, né? Sim, chegar sim. para o doutor, né? Sim, e o doutor está relatando aqui algo interessante, que você falou sobre o rins e o fígado. São órgãos do corpo do ser humano que os adeptos da atividade física, eles, né, têm muito uso de, vamos botar aí, anabolizantes, suplementos. E, então, quer dizer que se o rins e o fígado, se tem também o colesterol alto, se esses adeptos da atividade física, eles não maneirarem com determinado tipo de suplementos, de produtos, eles possam vir a ter futuramente problemas de colesterol alto? Olha, em geral não. Em geral, não. Em geral não. Associar suplemento com colesterol alto, ou seja, eu tomo suplemento, o meu colesterol aumenta. Eu não tenho essa associação. O cuidado que eu tenho que ter com o suplemento, principalmente com o pré-treino e não com o suplemento, é que o pré-treino muitas vezes induz ao aparecimento de algumas arritmias no coração que podem levar à morte, certo? Mas o suplemento, quando ele é bem indicado e quando ele é de uma marca confiável, certo? Ele está recomendado para pacientes que fazem atividade física em alta performance. Sim. Né? E a atividade física é muito importante, porque é um dos recursos que nós temos para queimar o colesterol, para reduzir o colesterol. Então, ela é uma aliada na saúde da atividade física. Por isso que nós recomendamos a atividade física. Quem puder fazer 30 minutos de caminhada diária, já muda consideravelmente a evolução da vida cardiovascular desse paciente. Né? Então, a atividade física é super recomendada. O colesterol, ele afeta o coração, doutor? Como o senhor cardiologista deve receber muitos pacientes que têm problema no coração. Tem essa associação? Sim, tem essa associação. Como eu falei no início, existe o colesterol que você herda de forma hereditária, né? Teu pai tem colesterol alto, você também tem colesterol alto. Da mesma forma, muitas vezes você traz no seu DNA, você traz no seu código genético a possibilidade da doença cardiovascular. E essa possibilidade da doença cardiovascular, quando associada ao colesterol alto, ela se manifesta de uma forma mais precoce. E como acontece isso? Todos os nossos órgãos, eles recebem sangue através de vasos, de artérias. E o colesterol, quando ele é elevado, ele vai grudando na parede das artérias. A mesma coisa como acontece num sistema hidráulico de uma casa. Se você começa a colocar muita gordura dentro da pia, daqui a pouco você tem todo aquele sistema hidráulico, né? Todo o sistema de esgoto entupido. Então, é o mesmo raciocínio para o colesterol. Com o tempo, aquela gordura vai ficando aderida à parede da artéria e vai ocluindo a artéria vai estreitando e vai deixando de levar sangue, principalmente para o coração. Quando ela oclui, quando ela tem uma obstrução total, daí nós caracterizamos como um infarto. Eu já tinha ouvido falar uma vez, a arteriosclerose, ela tem a ver com colesterol ou são coisas diferentes? A aterosclerose é o nome que nós usamos, que é a doença dada pela evolução do colesterol alto.
Ou seja, ele leva à formação de placas dentro das artérias e forma a esclerose das artérias. Ateros significa gordura, né? Aterosclerose, gordura dentro das artérias. Nesse caso, como é que é o tratamento para fazer essa desobstrução? O ideal é que o tratamento seja preventivo. Que não chegue nesse ponto. Que não chegue nesse ponto, né? Que em uma fase muito precoce da nossa vida, a gente já tem uma educação alimentar. Tem um estudo muito interessante que é conduzido pelo professor Valentin Fuster, do Hospital Monte Sinai de Nova York, em que ele, em uma população da África, ele separou aquela população e disse: essa população aqui, ela vai se alimentar da forma cultural que ela se alimenta. Tá. Nessa população aqui, eu vou fazer uma alimentação diferente e vou dar educação a essa população. Né? A expectativa de vida da população que não recebeu educação e que não recebeu alimento saudável foi em torno de 38, 40 anos. A população que recebeu educação e uma alimentação saudável, com poucos alimentos processados, poucos alimentos industrializados, teve expectativa de vida de quase o dobro. Né? Então, assim, se você tem um filho e você começa a conscientizar seu filho em uma idade bastante precoce da importância da alimentação correta, da importância da quantidade de horas de sono correta, da importância do combate à obesidade, da importância de evitar o tabagismo, né? Então, esse paciente, ele vai ter uma expectativa de vida e uma qualidade de vida muito melhor. Então, o ideal é que o tratamento ele comece em uma forma muito precoce. Mas digamos que esse paciente ele não tenha tido a oportunidade de receber esse tipo de educação. Tá. Então, quando é diagnosticada a presença de doença, a presença da aterosclerose, então nós temos alguns recursos, como a intervenção alimentar, ou seja, tem de fazer uma alimentação saudável, evitar gorduras saturadas, os transaturados, que são os responsáveis pela deposição do colesterol nas artérias, estimular uma atividade física, estimular uma quantidade de horas de sono adequado, tratamento do ronco, tratamento da hipertensão e, logicamente, direcionado ao colesterol, o uso de medicamentos que eles têm a propriedade de reduzir o colesterol, que são as estatinas, né? E também, hoje, nós temos outros medicamentos que são mais potentes do que a estatina, que se você pode usar uma injeção subcutânea a cada 15 dias, né, para também combater o colesterol. Certo. Mas esses são casos mais específicos em pacientes em que as estatinas não foram suficientes para colocar esse paciente dentro da meta adequada do colesterol. Entendi. Acho que o melhor, né, Renato, é cuidar da alimentação. Muito. Fazer exercício. E o doutor estava comentando aqui a respeito do que nós devemos cuidar da alimentação, falou também do tabagismo. Teria o número 1, doutor? Você poderia falar para a gente o número 1 do índice altíssimo de colesterol alto? O provocador. Eu não saberia te responder essa pergunta, ou seja, quem é o principal vilão do colesterol? Vilão, isso. Né? Mas assim, eu apostaria no sedentarismo. Sedentarismo? Eu apostaria no sedentarismo. A alimentação irregular, ela é um vilão do colesterol, logicamente, mas assim, o sedentarismo eu acho, porque o sedentarismo vai trazer o aparecimento da obesidade, o sedentarismo vai trazer o aparecimento da hipertensão, né? Então, o sedentarismo é um grande vilão, né? E não precisa de muitas coisas para a gente poder caminhar 30 minutos por dia. Pois é. Né? 30 É uma minutos que a indicação gente deixa de simples, ficar né? na frente da TV ou de ficar ali no celular, né? Já Bárbara, colocar para movimentar. Hoje você vê alguns pais que para deixar os filhos mais quietos, né? Eles entregam um celular Verdade. né? E um Verdade. pacotinho de biscoito recheado. Ai, Né? Ou seja, não existe, de todas as alimentações que você tem, aqueles biscoitinhos recheados, São os piores, são né? um verdadeiro veneno. Né? Então você já começa a promover uma alimentação irregular e um estilo de vida errado desde cedo. É verdade. Verdade. E a fazer Criança essa tem de brincar. associação, né? De que a criança, quando ela para, ela tem que já comer e pegar alguma coisa, né? É até engraçado falar isso, porque minha filha
quando vai pra TV, há uma época, falava, ai, tô com fome. Eu falava, opa. Aí comecei a perceber que todas as vezes que parava pra assistir, falava que estava com fome. E depois eu falei, não, a gente foi associar que realmente era o costume de sentar, vamos fazer um lanche, vamos assistir um desenho. Então, dessa associação. Então, a causa maior, eu acho que hoje, do sedentarismo e tudo, são os pais, são os mais culpados. Começa deles, né? Das crianças realmente promover essas atividades para prevenção, né, da obesidade e de outras doenças também, né, doutor? Agora, eu queria te perguntar, quanto mais baixo o colesterol, melhor? Ainda pegando um gancho na sua colocação anterior, né, a respeito de celulares, né, desses aplicativos, o aplicativo ele sempre tem um joguinho que é um desafio para a criança, né? E aquele desafio promove ansiedade. E qual a forma de eu combater a ansiedade? Comendo. Verdade. Olha que interessante. Não é? E comendo besteira. E comendo bobagem. Porque a gente não vai ficar. Geralmente. Aquilo que você acabou de que... falar, a gente não vai ficar na frente da televisão assistindo um stream, canal de stream, um filme, comendo fruta. Raramente a gente pega, né? Quem vai pegar uma fruta? No máximo uma pipoca, que é mais ou menos, né, doutor? Exato. Não é tão ruim. Agora, respondendo sua pergunta, o colesterol ele se divide em algumas frações. O colesterol total é a soma do colesterol bom, que ele funciona mais ou menos como um agente de limpeza das artérias. Ele tem um papel de limpar a gordura das artérias. Eu tenho um colesterol ruim e eu tenho uma fração que é chamada de uma fração intermediária. Tá. Né? O LDL, o L de lobo, né? O L de lobo, então ele é um colesterol ruim. Tá. L de lobo, colesterol ruim. Legal. Então, LDL, essa fração eu preciso ter. Se eu não tiver nenhuma doença associada, como diabetes e tal, essa fração eu preciso ter abaixo de 130. Tá. Digamos que eu tenha algum grau documentado de aterosclerose, seja ela carotídea ou na aorta. Então, essa fração ela passa a ser recomendada abaixo de 100. Digamos que eu tenha tido um evento de um infarto ou AVC. Essa fração do LDL passa a ser abaixo de 70, a recomendada. Então, para cada perfil de paciente, eu tenho uma meta de LDL, que é o colesterol lobo, ou seja, é o ruim. Não vou esquecer certo? mais. Exato. E toda vez eu confundia, na hora que a gente pega o exame, ela fala, meu Deus, qual que é o bom, qual que é o ruim? Não vou esquecer mais. Né? O L de lobo é o colesterol ruim. L de então, lobo. esse daí eu tenho que combater. Quanto mais baixo o colesterol, melhor. Tá. E o HDL, quanto mais alto eu tiver esse HDL, mais benefício eu terei. Tá, perfeito. E doutor... Tem muitas dúvidas, Nossa, a gente muitas quer saber, perguntas, né, tudo, verdade. porque é um assunto que a gente Bem, conhece. muito pertinente, Bárbara. A gente conhece, mas não conhece. Não conhece, não é? verdade. E doutor, qual que seria a dica, a recomendação que você estaria nos passando aqui para a gente, aqui no cenário, no estúdio, e também para todos de casa, mediante a alimentação? Porque tem pessoas que falam assim, pô, o médico foi fazer o exame, aí pegou o resultado, o colesterol está alto. Aí o que vai fazer? A pessoa vai fazer aquela, vai se reeducar e vai começar a se tratar para poder fazer aquela dieta da alimentação, tá? Mas aí muitas pessoas vão ficar naqueles 2, 3 meses naquela reeducação e depois vai voltar tudo de novo. Então, como é que eu faço? Qual que seria a dica, a recomendação que você daria para todos nós para que nós venhamos estar se alimentando bem e não se reeducando exageradamente? Porque daqui a 2, 3 meses vai voltar tudo de novo, aí o colesterol sobe tudo de novo. Renata, essa pergunta é magnífica, né? Porque você fala de adesão ao tratamento. O nome disso é adesão ao tratamento. E esse é um dos grandes desafios da medicina. Só para você ter uma ideia, quando eu faço o diagnóstico de um paciente que ele é hipertenso e eu inicio o tratamento com medicamento, após 6 meses, apenas 25% dos pacientes continuam tomando medicamento. Uau! Agora imagina a dieta, né? Então, a adesão ao tratamento dietético, ela é baixa. E nós precisamos, através de promoções de saúde, como essas que vocês estão fazendo agora, né, levar a conscientização à população da importância da alimentação adequada. Né? E como preparar um alimento adequado? Né? O nutricionista diz que quanto mais colorido o prato, mais saudável o prato. Né?
O consumo de verdura é extremamente importante. Além de carregar uma série de vitaminas importantes para o nosso organismo, a verdura é importante na digestão e na saúde cardiovascular, né? E tem também elementos antioxidantes presentes em alguns legumes. Evitar alimentos transsaturados. Tudo que você, por exemplo, batatas fritas, né, que você levou ao óleo, tudo com óleo quente, né? Você pega o óleo. Né? Ai, doutor, muito bom. Exato. Pois é. Se Né? livrar. Então, você esquentou o óleo, você colocou o alimento lá dentro, aquilo é gordura transaturada e aquilo dali vai trazer prejuízo à saúde. Se você puder fazer a batata frita em um desses recursos que não usam óleo, né, que a gente não pode estar fazendo. Aquelas panelas, exato. Aquelas panelas que não sei faz como é. com óleo, né? Né? Pode? Então, pode. Ela é mais saudável. Mas não tá. esqueça que você também está consumindo carboidrato. E que você tem que ter uma alimentação que ela seja balanceada entre gordura, proteína e carboidrato. Porque os três componentes eles são importantes para o organismo. Mas quando você for preparar, ter cuidado para não usar bastante recursos industrializados. Por exemplo, uma das recomendações que eu mais faço no consultório, eu disse, olha, evita o sal e evita alimentos indiretos que contêm sal, né? Por exemplo... Sal? É engraçado, né? Sal para hipertensão. Ah, tá. Para hipertensão, não para colesterol. Tá. A gente está falando de doença cardiovascular como um todo. Não é? Então, por exemplo, o shoyu tem sal. Nossa. Né? Muito sódio, né? Muito sódio. Não, então você não vai comer shoyu? Não, vai comer, mas bom senso, moderação, né? Aqueles cubinhos preparados de caldo de carne, aquilo dali você deve evitar. Né? Sério? Aquilo é um bloco de sal. Não uso, Sério? de jeito nenhum. É bloco de sal e gordura. Uau. Aquilo é sal e gordura. Você sabe como é que se prepara uma maionese? Vou te falar rapidinho como é que faz uma maionese. 200 ml de óleo, 2 gemas de ovo, certo? 1 colher de mostarda e bate. O nome disso é maionese. Você tá brincando. Então, quando você passa a maionese, você 200 passa... ml de óleo? Exato, você passa uma camada de gordura enorme. Uau! Né? Então, ainda a gente pega a batata frita, coloca na maionese, no ketchup. E ainda toma com refrigerante. Uau! Ai, aí quer ficar tudo bem, não é? Aí não tem como não evitar a Caramba. obesidade, né? Então, assim, a resposta à sua pergunta é procure ser o mais natural possível no preparo da alimentação. O feijão tem que estar presente, o arroz tem que estar presente, os legumes têm que estar presente e a carne tem que estar presente. Mas a preparação da carne, a cocção da carne precisa evitar óleo. Procure evitar óleo, evitar manteiga, evitar margarina, que tudo isso tem gordura transaturada e a gordura transaturada leva ao aparecimento do colesterol ruim, que é isso, é o motivo que nós estamos conversando hoje. Sim, Peraí. O doutor falou, evitar manteiga, margarina e o requeijão. Também? Evita? Mas o requeijão também é gordura transaturada. Meu Deus, e agora? O que eu vou passar no pão? Hoje tenho muitas opções mais veganas, mais assim. Eu tenho um que eu tô comendo, até vou te passar depois. Me passa. É caju, castanha, é uma pastinha que eles fazem e aí ela é bem natural e fica muito boa, parece um patê e não vai. Então hoje tem outras opções, Renato, né, doutor? O bom senso, a quantidade. O problema está na quantidade. Não é que você vai deixar de passar o seu requeijão, é a quantidade de requeijão. E variar o cardápio também, né, Não é que doutor? você vai deixar de comer sua pizza gostosa, que é a marca da nossa cidade e tal. Verdade. Não é? É que a gente precisa ter moderação. E os rótulos dos alimentos também são bem importantes para a gente também ter essa noção, né? Porque às vezes a gente compra um alimento e a gente nem sabe o que a gente está comendo. Tinha um salgadinho que teoricamente eu olhava e era natural e tudo. E me chamou a atenção que no cantinho tinha uma letra T com um triângulo invertido amarelo. E eu fui pesquisar e era um alimento transgênico, né? Que fala. E aí eu falei, meu Deus, eu tô achando que eu tô comendo uma coisa saudável e ele é modificado. Então geneticamente modificado. A gente precisa ter essa cuidado, consciência. Né? E qual que é a diferença, doutor? Por exemplo, a gordura trans, a gordura saturada, qual que é a pior para o colesterol? Então, esses tipos de gordura, elas têm a capacidade de formar aglomerados, ou seja,
placas, certo? Quanto menor for a gordura, entendeu? Por exemplo, a gordura transaturada, quanto menor for a molécula da gordura, maior a capacidade dela formar aglomerados e formar placas. Hoje, eu não consigo, por exemplo, no exame de colesterol, né, que nós devemos recomendar periodicamente que as pessoas chequem os seus níveis de colesterol, certo? Eu não consigo dizer, olha, aqui tem gordura trans, aqui tem gordura saturada. Eu consigo dizer, aqui tem o L, né, do lobo lá do colesterol, né? Eu tenho colesterol ruim, eu tenho colesterol bom. E eu preciso ter uma fração de colesterol ruim baixa e uma fração de colesterol boa elevada. Uau. Então, de forma simples, de forma sintética, é isso que a gente tem que saber. E saber que os alimentos, quando eles são processados, eles são ricos em gorduras saturadas e transaturadas e que nós precisamos evitar. Evitar não é cortar 100%, mas é consumir com moderação. Quais são os exames para a gente identificar o colesterol? Nós pedimos o colesterol total e frações. Quando você faz essa solicitação, ele já vem com todas as frações de colesterol. É de sangue, né? Exame de sangue, geralmente. Mas, em geral, nunca se pede ele isoladamente. Por exemplo, você pode ter um colesterol elevado secundário a um distúrbio de tireoide. Os pacientes portadores de hipotireoidismo, eles cursam com colesterol elevado. Então, para tratar o colesterol, antes você precisa tratar a tireoide. Né? Então, precisa tratar a causa primária da doença. Qual que é a maior doença que vem associada ao colesterol ou, na verdade, outras doenças trazem o colesterol? Porque a pessoa pode ter o colesterol isolado, né? Como você tinha falado. Então, qual que é a maior doença que vem? É a diabetes? É a tireoide? O maior causador de colesterol elevado é a própria condição genética que você traz. Né? Ou seja, a hereditariedade, ela é capaz de sozinha determinar um colesterol elevado. Certo? Dos distúrbios hormonais, o hipotireoidismo, né? Que é quando a glândula da tireoide ela funciona de uma forma lenta. Então ela produz pouco hormônio e isso eleva o nível de colesterol. A associação o diabetes promover colesterol, não, o diabetes ele não promove colesterol. Né? Mas a associação do diabetes com colesterol, ela é perigosíssima. Imagino, né? Muito porque é o doce com o salgado, açúcar, com salgado, uma coisa só, né? E eu gostaria, doutor, que você desse um alerta, como o nosso programa é em rede nacional ao vivo, desse um alerta para todos da terceira idade. Porque nós temos um público, né, Babi, muito grande da terceira idade que assiste aqui a programação da Rede Mais Família. E eu gostaria que você desse um alerta concernente à alimentação. Porque tem muitas pessoas da terceira idade que sabem que tem que evitar determinados produtos, mas insistem, vou comer, tô para morrer mesmo, daqui a pouco. Fica com essa mentalidade, né? Fica com aquela mentalidade, deixa comer, Verdade. Qual que seria o alerta que você daria para todos da terceira idade que estão nos assistindo agora? Uma dica muito importante, na proporção que você vai envelhecendo, o organismo vai deixando de produzir algumas enzimas, algumas proteínas que são importantes para degradar o alimento. Então, por exemplo, um deles é o leite, né, a lactose. Então, com o tempo, você vai diminuindo a produção de lactase. Por isso que tantos idosos têm dificuldade quando toma leite, tem refluxo, tem diarreia e tal. Assim acontece também com alguns outros alimentos. Então, na proporção que a maior poupança, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, na sua terceira idade, é uma atividade física e uma alimentação saudável. Né? Evitar o que chama-se junk food, né? Esses alimentos que a gente encontra fáceis, né? Alimentos em conserva, que basta você levar ao micro-ondas, ao forno e tal. Esses alimentos eles precisam ser evitados. E a dica para envelhecer saudável, além da alimentação, além de uma alimentação que não sofra muito processamento, ou seja, que não leve muito óleo, é você investir numa atividade física. E a atividade física no idoso não é só atividade de caminhada, não é só atividade aeróbica. O idoso ele precisa também fazer alongamento, porque uma das maiores causas de morte em idosos é queda. E é por perda de flexibilidade. Certo. Então, alimentação saudável e atividade física para que a gente possa envelhecer de forma saudável. Hoje nós temos alguns pacientes já acima de 100 anos, nós chamamos de super idosos. Tem um paciente de 112 anos, com uma parte de cognição. 112? 112 Uau, anos. lúcido.
lúcido. Uau. Né? O que é que determina que o paciente ele tenha plena lucidez na fase octogenária, nonagenária? São níveis baixos de colesterol também. Quanto mais alto o colesterol, mais presente as doenças neurodegenerativas, como demência e Alzheimer. Olha só. Então é importante também o tratamento do colesterol para que a gente possa evitar essas doenças. Vamos falar, então. Meu sonho, chegar nos 112 100 anos. anos. Já Ai, pensou? Vamos chegar lá, vamos Ilúcido, chegar. ilúcido. Não, esse é o mais importante. Ai, ai, Vamos falar, então, com uma telespectadora que está aqui com a sua questão, a sua pergunta para o doutor. Alô, Idalva? Oi, Boa tarde, tudo bem? boa tarde. Tudo. Você fala de onde? De Itaquaquecetuba, São Paulo, Itaquá. Vamos lá, qual a sua pergunta para o doutor? Então, eu estou ouvindo aqui o médico falar, né? Então, eu tenho problema da tireoide, eu tomo o Puran 50 e agora eu fiz uns exames e constou que eu estou com colesterol muito alto. E também eu peguei o exame na minha mão para falar que deu um probleminha no coração, é tipo um sopro, não sei, o resultado, né? E eu estou tratando agora eu estou até em atestado, eu sou professora de educação infantil, e peguei uma pneumonia. Então, tantos probleminhas assim que juntou e eu tenho passado muito mal, né? E com esse colesterol alto, tireoide, eu estou vendo o médico falar, aí eu queria saber, assim, tem uma dúvida, o que pode causar, assim, porque eu sinto muito mal, às vezes eu sinto falta de ar, né? Esses dias que eu tenho tratado a pneumonia, como eu sou alérgica à penicilina, eu tomo aquele remédio que chama... Para você saber essa associação, você quer saber essa associação? Quais as dicas que o doutor poderia te dar para você sentir uma melhora para o teu dia a dia? Seria isso? Mais ou menos? Então, doutor, fala pra gente, dá essa dica para Idalva aqui de São Paulo, por favor. Idalva, obrigado aí por estar nos assistindo, entendeu? E eu acho que você assistiu direitinho aí a nossa mensagem. E a dica número 1, primeiro, para evitar situações como pneumonia, uma das coisas principais é você se manter dentro do peso. Geralmente o paciente com hipotireoidismo, ele tem dificuldade de perda de peso. E quando o paciente está acima do peso, ele tem mais refluxo gástrico e o refluxo promove o aparecimento de pneumonias. Então, uma das coisas principais é você manter o peso adequado, né? E uma forma muito simples da gente saber o peso adequado é saber a altura. Por exemplo, você tem 1,70, o ideal é você ter entre 1,70, se você tem 1,70, você tem entre 70 e 75 quilos de peso, 5 quilos no máximo a mais, certo? E em relação à pneumonia com colesterol, não existe uma associação que o colesterol alto leve à pneumonia, mas logicamente ele precisa ser tratado, tanto o colesterol quanto a tireoide. Me parece que você já está bem medicado, já está tomando Puran, agora é entrar com medicamentos para atingir níveis adequados de colesterol. Entendeu tudo então, Idalva? Se cuide, tá bom? Continue fazendo os seus tratamentos e se puder, siga essas dicas que o doutor falou, fazer um exercício físico, um alongamento, né? Fazer uma alimentação mais balanceada, tá bom? Um beijo pra você, obrigada pela participação, viu? Porque eu nunca fui gorda, eu sou bem magra, viu? Você é magrinha? Olha só, que interessante. De altura, mas eu tenho 1,60 de altura e eu peso 59 quilos. Bem magrinha mesmo. Nunca chego a 60 quilos. Isso que é estranho, porque eu sou magra, mas eu tenho um problema de intestino. A minha dúvida é essa, doutor. Se o meu intestino é preguiçoso, o fato de eu ter esse problema de intestino preguiçoso,
tem retido essa gordura, esse colesterol, tem aumentado esse colesterol. Não. O intestino preguiçoso, ele está presente em pacientes portadores do hipotireoidismo, que é a condição clínica que você tem. Primeiro, eu queria te dar os parabéns aí por fato de ter hipotireoidismo e ser realmente uma paciente que está dentro do peso, tá? Mas assim, o hipotireoidismo leva realmente a uma redução do hábito intestinal, ou seja, do paciente ir diariamente ao banheiro, mas essa condição não leva ao aumento do colesterol. Não é por aí. Agora, o hipotireoidismo em si, quando não tratado, ele pode levar ao aumento do colesterol. Quando tratado, não. Quando tratado, ele realmente não é responsável pelo aumento do colesterol. Certo? Respondido? Muito obrigada. Deus abençoe. Amém, obrigado querida. Obrigada, viu? É isso aí. Sim, muito obrigada. Beijo. Viu? Deus abençoe. Amém. Você também. Até mais. Tchau, tchau. E temos mais uma ligação. Angelina. Tudo bem? Boa tarde. Alô? Angelina? Será que caiu? Vamos tentar fazer pouco... contato com ela novamente, né? Isso. Que acho que deve ter caído a ligação. Daqui a pouquinho o doutor responde mais uma questão. Você vê, né? São coisas que a gente fala, que a gente conhece, mas no fundo, a gente ainda não... ela é magrinha, você viu? Então. 59 quilos. Como é que pode isso, doutor? Tem essa questão que eu até perguntei alto. Do meu pai, né, doutor? Porque Exato. Essa questão do peso também, que às vezes a gente só associa uma pessoa obesa a ter um colesterol, né? Às vezes a pessoa, ela tá um pouco acima do peso, mas o exame clínico dela tá ótimo, né? Então, por isso que é muito bom. De quanto em quanto tempo que a gente deve fazer os exames para ver certinho esse acompanhamento? Se você não tem história familiar de doença cardiovascular, a partir dos 18 anos, anualmente você checar a sua glicose, que é o açúcar no sangue, checar o colesterol, a cada 5 anos checar a tireoide, se está funcionando ok, isso daí é o suficiente. Na proporção que você vai ficando mais velho, novos exames vão sendo incorporados. E também na dependência do tipo de queixa que você leva para o seu médico. Mas assim, a dica, a partir dos 18 anos, se você se julga um paciente saudável. Tá. Nós temos também uma população interessante que há um tempo atrás eu estava no INCOR e eles estavam estudando, que são pacientes super obesos com colesterol normal. É o que se chama de obesos saudáveis. Olha que interessante. Né? E assim, é um desafio. O colesterol é um desafio diário para todos nós. Muito interessante, né? Porque a pergunta que eu não quero calar, que todos querem saber, doutor. E o azeite? É um produto que é consumido por muitas pessoas. Eu, por si só, já pego azeite, já ponho na pizza, já pego azeite, já coloco nas verduras. Também. Todas as minhas verduras eu consumo, né, com azeite. É bom, é ruim? E aí? O azeite, ele é uma alimentação saudável, é uma alimentação recomendada. Sim. Entretanto, o que é que você não pode fazer? Levar o azeite para ser um recurso de fritura. Porque na hora que você esquenta o azeite, na hora que você ferve o azeite, você libera gordura transaturada, que é aquela gordura do L que a gente não quer. Do lobo. Olha só, eu uso no arroz, no arroz? Eu uso, pra fazer o arroz, eu uso... lá em casa, praticamente, eu não uso óleo, eu uso só o azeite. Então, na verdade, estou fazendo errado, né, doutor? Não posso esquentar, né, o azeite, né? Hoje em dia, nós temos algumas chapas, que elas são antiaderentes. Por exemplo, na hora que você coloca um bife na chapa antiaderente, o próprio bife já tem a gordura. Você consegue assar o bife com a própria gordura dele, sem ter que adicionar margarina, manteiga, óleo ou azeite. Entendi. Muita gente usava antes banha. Não, óleo de coco. Óleo de coco. Porque achava que o óleo de coco continua? É a mesma coisa. E a banha? A banha também, hoje muita gente tem voltado a usar. Pois é, mas lá na minha casa só usa banha. É extremamente nociva. Se você vai fritar a banha para obter o óleo, é a mesma coisa de você esquentar o óleo. Ai, gente. Vamos atender mais uma ligação? Vamos mais para uma ligação aí. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde! A televisão tá alta, ó. Tô ouvindo aí. Boa tarde. Elvira, tudo bem? Boa tarde.
Elvira, abaixa um pouquinho. Elvira, abaixa a sua televisão, por favor, e ouve pelo telefone. Tá bom. Dá pra ouvir? Tô te ouvindo perfeitamente, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo, melhor agora falando com você. Você fala da onde? Eu falo da cidade de Tiradentes. Tiradentes, que bom. Zona Leste. Que legal. Qual que seria a pergunta pro doutor Heron? Então, eu estou com a paratiroide alterada e eu gostaria que ele me desse alguma explicação sobre a paratiroide. Paratiroide, olha o nome. Elvira, boa tarde. Muito embora o nome seja muito próximo à tireoide, a paratireoide é outra glândula que tem uma função totalmente diferente da tireoide, que não está relacionada ao colesterol, que não está relacionada aos triglicérides, não está relacionada à glicemia. A paratireoide é uma glândula que está relacionada ao metabolismo do cálcio. Então, o tratamento da paratireoide não entra nesse contexto de alimentação. Olha que interessante, né? Tem a ouviu mesma... aí, Elvira? Ouviu, Elvira? Elvira? Entendi. Ouvi. E eu gostaria de saber, tem alguma medicação ou é cirúrgico? Elvira, geralmente os distúrbios da paratireoide, eles são secundários ao aparecimento de algum tipo de tumor. Pode ser seu caso, pode não ser seu caso, mas precisa ser investigado. A paratireoide, ela é uma glândula que ela não tem tanta frequência de acometimento quanto a tireoide. Então, precisaria saber o que é que está alterando a função da sua paratireoide. Daí eu poderia te dar alguma dica. Sem essa informação, eu fico um pouco limitado para poder me orientar. Entendi. Tem que procurar qual especialista que ela procura, doutor? Um endocrinologista. Então, porque eu já tive problema. Eu já comecei a passar no endocrinologista. Há muitos anos atrás, eu tive um problema com a tireoide. Aí eu fiz o tratamento e nunca mais ela desregulou. Que legal. Tem que continuar, né, doutora? A procurar, talvez... E como agora tem uns 2 anos, eu fiz um check-up. Uhum. Tem que continuar investigando. E aí ele falou que eu tinha um tumorzinho na tireoide. Foi que o doutor detectou aqui. Na paratireoide. Então, paratireoide é uma coisa, tireoide é outra. Você está ouvindo a gente só pelo telefone? Agora eu continuo. Agora eu estou passando novamente no endocrinologista. Como está com um delay muito grande, você está ouvindo a gente só pelo telefone? Alô? Oi, Elvira. Acho que tá com delay. Música, dá muita diferença. Isso, é que você tem que ouvir a gente só pelo telefone. Agora tô. Tá? Não pode assistir a gente só na TV, não. Senão dá esse delay. Pode falar, né? Isso. Então, e agora eu voltei a passar esse mês no endocrinologista e eu fiz um exame de PSA. Bom, então vamos resumir então aqui. Eu vi, acho que ficou claro. Ela trouxe um assunto bem interessante, porque muita gente confunde tireoide com paratireoide. E são 2 glândulas diferentes que merecem tratamentos diferentes, muito embora o profissional seja endocrinologista para tratar ambas as situações. Então, a paratireoide está mais relacionada com o metabolismo de cálcio, está associado à osteoporose, osteopenia, e a tireoide está relacionado com outro tipo de metabolismo que está associado, quando ela não está funcionando bem, quando nós temos o hipotireoidismo, está associado à elevação do colesterol, que é esse bate-papo que a gente está tendo hoje à tarde aqui.
Olha, bom. maravilhoso, Nossa. né? Acho que foi super, assim, enriquecedor, né? Pertinente. E a gente, depois da pandemia, muita gente acabou também engordando, a gente comeu um pouquinho mais, muita gente com algumas questões de saúde que não se via, tireoide, colesterol. Então, acho que é um assunto muito bacana pra gente tratar. Quero te agradecer, doutor, mais uma vez. Obrigada. E quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo e quiser saber um pouquinho mais aí, né, do teu dia a dia, do que você, não sei se você coloca dicas também, né? Seguir você, por favor, nos seus contatos. Muito bom, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado também, Renato. O meu contato, eu tenho o Instagram, é o Heron com H, H-E-R-O-N, Rached, R-A-C-H-E-D, Heron Rached. Você pode me seguir. Lá nós postamos algumas dicas importantes de saúde. Nós temos também o nosso site www.cardialmed, cardialmed.com. Lá você pode mandar o seu e-mail, mandar a sua dúvida. Será um prazer imenso em poder ajudar todos vocês. Muito obrigada, doutor. Volte sempre. A casa é um pouquinho sua. Também eu falo que todo mundo que passa por aqui leva um pouquinho para casa do Sempre Melhor. Tá ótimo. E todo Obrigado. esse carinho com que vocês recebem a gente, né? Muito obrigado. Obrigado, Muito doutor obrigada. Heron. Gratidões.